alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos entrar na abordagem dos processos de descolonização nos continentes africano e asiático. Nós chegamos a observar no ano passado um pouco sobre as características do imperialismo. Nesse ano nós vamos ver como que esse imperialismo ele entrou em decadência nesses continentes, quais foram os fatores que foram importantes para o início desse processo de descolonização e quais foram os fatores que foram o resultado, vamos dizer assim, desse processo. Nós vamos ver que houveram inúmeras batalhas pela independência, principalmente no continente africano. No continente asiático, por exemplo, nós vamos ver o papel do líder Mahatma Gandhi na independência da Índia. E vamos ver na África algumas questões envolvendo batalhas internas que se transformaram em guerras civis sangrentas, como foi o caso da Ruanda, da Angola e a questão do apartheid na África do Sul. Eu espero que vocês compreendam, que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem me chamar e vamos então dar início à nossa aula da disciplina de História. Bom, gente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. E na aula de hoje, gente, de História, nós vamos entrar numa outra abordagem, né? Vamos sair um pouco daquele processo de relação de populismo, de como que era a questão, principalmente aqui na América Latina, e nós vamos entrar numa abordagem mais relacionada ao processo de descolonização dos continentes africano e asiático, né? Ainda vai ter um pouco de referência, ainda vai ter um pouco de questionamento em relação ao processo da Guerra Fria, porque esses acontecimentos que nós vamos observar hoje, eles têm muita relação com o processo da Guerra Fria. Vai haver muita interferência, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, nos processos de descolonização desses países, dessas regiões do continente africano e do continente asiático. Okay? Para a gente compreender um pouco como que se deu esse processo, é necessário a gente voltar um pouco na origem dessas situações, dessas circunstâncias. Okay? Vamos observar aqui como que se deu o processo de colonização, né? Como que se deu o processo de colonização e de descolonização dessas regiões, né? A Segunda Guerra Mundial, como vocês já chegaram a ver, né, lá no início do primeiro bimestre, a Segunda Guerra Mundial ela teve consequências muito danosas, seja para quem ganhou, seja para quem perdeu. Para quem perdeu, no caso a Alemanha, ela teve que arcar com o processo de divisão do seu país, né? E para quem ganhou, teve também a questão econômica, né? Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas nesse conflito, centenas de bilhões de dólares, vamos dizer assim, prejudicados com destruição, com paralisação comercial, entre outras coisas. À exceção dos Estados Unidos, os países, principalmente os países europeus, que foi onde se deu boa parte do conflito, estavam arrasados economicamente. Dentre eles, algumas antigas potências coloniais, como a França e a Inglaterra, né? Esses países eles não tinham mais condições de manter colônias tão distantes e exércitos coloniais mais distantes ainda, né? A questão do problema pós-guerra na Europa, ela vai abrir espaço, vamos dizer assim, vai ser um dos fatores que vão abrir caminho para esse processo de descolonização e independência das colônias asiáticas e africanas. Vai haver também a questão da formação da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Ela surge em 1947, com uma das pautas principais, o processo de revisão das práticas na África e na Ásia, né? Essas práticas que foram legitimadas lá na Conferência de Berlim, ainda no século XIX, onde houve a partilha da África, né? Final do século XIX, século XX, houve a partilha da África, onde boa parte do território africano foi dividido entre franceses e ingleses. Os ingleses tiveram a maior parte das terras africanas. Só que, como eu já estou falando aqui para vocês, essa questão, o pós-guerra, o processo de criação da ONU e também a entrada da Guerra Fria, né? Lembrando que nós estamos aqui falando do período pós-guerra mundial. A partir de 1945, 1946, já vai haver o processo da Guerra Fria. E era muito interessante para os Estados Unidos e União Soviética o processo de descolonização, porque seriam países independentes prontos para serem influenciados, seja pelo capitalismo ou seja pelo comunismo, né, pelo socialismo. Mas nós vamos ver que vai haver uma grande exceção
justamente nesses países, nessas regiões que estão buscando sua independência, né? Apesar de que vão haver vários movimentos, nós vamos ver alguns movimentos, né, pró-independência desses países, algumas questões até bastante violentas, que vão formar o então conhecido Terceiro Mundo, né? Nós vamos ver que esse processo ele vai dar origem, né, essa disputa envolvendo a Guerra Fria, vai dar origem a um termo que vai ser uma espécie de exceção, nem para um lado nem para outro. Nós vamos falar exatamente da Conferência de Bandung, né? Essa conferência ela vai reunir lideranças de 29 países, tanto da África quanto da Ásia. Eles vão se reunir na cidade de Bandung, na Indonésia, e vão discutir políticas entre si, eles vão discutir políticas de preservação da soberania de seus países, né? Estratégias para que eles possam preservar sua independência, sua soberania, entre outras coisas. E, principalmente, a questão do não alinhamento a ideologias da Guerra Fria. Não vão se aliar nem ao capitalismo dos Estados Unidos e nem ao comunismo socialismo da União Soviética. Eles vão se considerar uma zona independente, sem a interferência ou influência política das duas grandes superpotências. Nós vamos ter ali como lideranças principais, além do presidente da Indonésia, nós vamos ter como lideranças ali o presidente do Egito na época, que era o Gamal Abdel Nasser, e nós vamos ter o representante da Índia, se eu não me engano era o Jawaharlal Nehru, né, que foi o primeiro-ministro indiano da época. Egito, Índia e outros países da África e da Ásia, mas principalmente Egito e Índia, eles vão ganhar essa importância na liderança dessa conferência e desse bloco de países, né, que vão ser países que vão se manter isolados da questão da Guerra Fria. Mas, porém, isso não era, vamos dizer, uma ideia coletiva dos países africanos e asiáticos, né, principalmente os que estavam se tornando independentes. Muitos deles acabaram se tornando presa fácil do conflito ideológico que estava em vigor. E muitos deles vão desencadear conflitos internos baseados nessa disputa mais externa, vamos dizer assim, né? Aqui nós estamos observando a foto, né, de algumas das lideranças, né, lideranças do Sri Lanka, lideranças indonésias, lideranças da Malásia. E aqui mais à frente, se vocês observam, a segunda figura sentada, né, da esquerda para a direita, nós vamos ter aí o primeiro-ministro indiano, Jawaharlal Nehru, né, que vai ser uma das lideranças importantes desse processo, juntamente com o presidente egípcio da época, o Gamal Abdel Nasser. Okay? E aí nós vamos observar, então, começando com o processo de independência da Ásia. Na Ásia, nós vamos ter dois destaques importantes para vocês observarem nesse período de descolonização. O primeiro é que como que a Segunda Guerra Mundial ela influenciou nesse período. O Japão teve sua área de atuação na Segunda Guerra basicamente ali nas colônias europeias no continente asiático. Na Indochina, né, onde hoje se localiza o Vietnã, o Camboja e o Laos, na China propriamente dita, na Coreia. Eles vão ir em várias ilhas ali próximas, Timor-Leste, algumas ilhas da Indonésia e por aí vai. Esse período de invasão enfraqueceu ainda mais a presença europeia nas suas próprias colônias, né? Com a derrota japonesa, os europeus tentaram reaver, né, principalmente os franceses ali na região da Indochina, eles tentaram reconquistar essas regiões. Porém, já com um grande apoio popular, os movimentos anticoloniais eles acabaram impedindo essa reconquista, né? Por exemplo, os vietnamitas se uniram, se aliaram para expulsar os franceses da região ali do Vietnã em 1948, 1949. Grande parte dessas colônias asiáticas elas acabaram conquistando a sua independência nesse período, entre 45 e 54. Um dos casos mais importantes que nós vamos observar é o da Índia, né? A Índia era a grande colônia, né? Uma das grandes colônias do Império Britânico da época, né? Na Índia já começava a haver, desde 1920, 1930, um movimento de independência, vamos dizer assim, né? Apesar de que vai estar ligado, vamos dizer, esse movimento ele vai estar ligado a questões religiosas, e essas questões religiosas vão acabar dividindo esse movimento, né? Vai haver, então, a criação de dois partidos, né, que vão controlar esse movimento de resistência.
o Partido do Congresso de orientação hinduísta e a Liga Muçulmana, né, de origem islâmica. E aí nós vamos observar então que no Partido do Congresso e na própria liderança indiana vai surgir a figura do advogado indiano Mohandas Karamchand Gandhi, né? Esse cidadão aí você deve conhecer pelo seu apelido ou pelo último nome ali, né? Nós estamos falando do Mahatma Gandhi, que foi figura importantíssima no processo de independência da Índia, né? Ele buscava a independência indiana diferentemente de outros movimentos que apareciam não só na Índia, mas em outras regiões colonizadas, que era um movimento bélico. Ele era contra a beligerância, vamos dizer assim, né? Ele utilizava de métodos pacíficos, por exemplo, jejuns, desobediência civil. Ele vai criar a ideologia da não agressão, né? Que é a ideologia conhecida como Satyagraha, que é a ideologia aonde você não vai empregar fins bélicos, beligerantes, para você atingir seu objetivo, mas você vai atingir através de jejuns, de marchas longas, de protestos de forma pacífica e boicote aos produtos ingleses. A partir daí ele começa a regimentar muitas pessoas para essa empreitada dele na busca pela independência da então Índia Britânica. Aqui vocês observam um mapa de como que era a Índia, todo o protetorado indiano, né? Se formos observar no mapa de hoje, nós vamos ver que toda essa região, que era a Índia Britânica, hoje ela compreende vários novos países. Por exemplo, tem a região do Paquistão, tem a região do Bangladesh, do Nepal, do Butão, temos ali a região da Birmânia, que nós conhecemos hoje, e entre outras regiões, ok? Vamos observar aqui a figura do Gandhi. Este daí é o Mahatma Gandhi, líder da independência indiana, uma figura muito importante nessa fase da atualidade, ok? E aí nós vamos observar como que se deu então após eles conseguirem o processo de independência. Quais foram os fatores que foram necessários para conseguir, o que aconteceu após esse processo, né? A partilha da Índia, ela se dá na seguinte situação: como a minoria do movimento de resistência era muçulmano, eles acabavam temendo um conflito religioso com os hindus, que eram disparadamente a maioria na região, e acabaram a reivindicar, acabaram a protestar querendo um Estado independente, né? E aí houve, obviamente, o temor dos dois lados, vamos dizer assim, até das lideranças. O temor que eles tinham aconteceu. Começaram a haver disputas, conflitos religiosos, né, entre hindus e muçulmanos. Isso vai fazer com que as lideranças da época, né, do processo de independência da Índia, que era o Gandhi, o Nehru e o Patel, eles aceitassem a divisão do supercontinente indiano que tinha naquela época, né? E aí essa separação do então supercontinente, né, que havia se tornado independente, vai dar origem aos países que nós vimos lá anteriormente no mapa, né? Vai dar origem ao Paquistão, o Paquistão que vai ser majoritariamente islâmico. Nós vamos ter o Bangladesh, que vai ser de origem também hinduísta, o Ceilão, que é a região do Sri Lanka, e a Birmânia, né? A Birmânia, que ela vai ter uma origem tanto hinduísta quanto budista, né, na questão religiosa. Desses países aí, vamos dizer que o que enfrentou mais dificuldades depois foi a Birmânia. E a Birmânia hoje, ainda hoje, ela entra no noticiário, né, com questões de golpes de Estado, instabilidade política, entre outras coisas, ok? Essa questão da separação do supercontinente indiano custou muito caro para o Mahatma Gandhi. Em 17 de janeiro de 48, ele acabou sendo assassinado por um nacionalista hindu fanático, né? Conta a história que o Gandhi ele estava recebendo algumas oferendas, né? Muitos achavam que ele era a reencarnação de um Mahatma, e nesse momento de recebimento de oferendas, o Nathuram Godse, que é o nome do extremista que assassinou o Gandhi, ele vai fazer reverência ao Gandhi, mas ele acaba sacando uma arma e disparando 3 tiros contra o corpo de Mahatma Gandhi, que acaba morrendo ali na hora, ok? Só para vocês verem como que a tensão religiosa ela gerou sérios problemas, até mesmo num movimento que teve origem pacífica, que foi a questão da independência indiana, certo? Aqui, como que ficou a região indiana, como que é a região hoje, né? O Paquistão, o Nepal, o Butão, o Bangladesh e a Birmânia e o Sri Lanka, aqui, né? E a região
do continente que ficou, a região daquele supercontinente que acabou ficando como a Índia, ok? Em relação à África, né, nós vamos observar aqui como que se deu o processo de independência dos vários países do continente africano. A África foi o território mais ocupado pelo imperialismo e pelo colonialismo na história. 92% do território africano foi colonizado, né, entre as várias grandes potências da época. Nós vamos observar aqui que, como já havíamos falado anteriormente, a Conferência de Berlim, que vai ser o estopim para a divisão africana, ela foi criada com o ideal de levar em conta os interesses políticos e econômicos das metrópoles, da Inglaterra, da França, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, entre outros, não levando em consideração a realidade local. E isso vai ter uma consequência gravíssima ainda hoje para o continente africano. Por quê? Eles desconheceram as características históricas, as etnias, as muitas etnias que vivem no continente africano. E acabaram cometendo erros gravíssimos, como, por exemplo, em um mesmo território, reunir duas tribos, várias tribos inimigas históricas. Óbvio que isso iria gerar problemas, mais cedo ou mais tarde, né? Os europeus eles fizeram isso para manter os africanos divididos, né? Essas medidas de unir e controlar de uma forma bem violenta iriam gerar problemas muito sérios, mais cedo ou mais tarde. E isso aconteceu justamente com o processo de descolonização, né? Aqui, como ficou a África após a partilha da África, né? E como iria ficar a África no processo de independência das muitas nações africanas, ok? Vai haver aqui nós vamos ter aqui o... Aqui vocês podem observar como que era a partilha da África com a Conferência de Berlim, né? Se vocês observarem aí, os grandes donos da África, se assim podemos dizer, eram os franceses e os ingleses, né? A França ficando ali com a porção mais ao norte, ao noroeste, né, do território africano, enquanto que a Inglaterra ficava com a parte mais ao sul e nordeste do território africano. E depois outros países como a França, a Alemanha, Portugal, Bélgica, entre outros. Ok? Vamos ver então alguns dos movimentos que foram importantes nesse processo de independência de alguns países africanos, como no caso da Argélia. A Argélia era uma colônia francesa, né? E a guerra, né, a movimentação para a independência, ela acabou, pelo grau de violência da repressão francesa, ela acabou mudando a opinião pública a favor da libertação das colônias africanas. Vai surgir na Argélia a Frente de Libertação Nacional, que foi um grupo de origem socialista, né? Aí já vamos ver a influência da Guerra Fria nesse processo, que vai reunir camponeses e guerrilheiros urbanos que vão fazer várias batalhas de guerrilhas contra a metrópole, contra os franceses. Batalhas importantes, por exemplo, como a Batalha de Argel, em 1957, marcou o acirramento da luta e a virada do jogo a favor dos colonos argelinos, né? O que acabou resultando em 1961 um plebiscito, onde havia a questão de deixar ou não a Argélia ser independente. Esse plebiscito foi favorável e em 1962 a Argélia enfim conseguia sua independência com um saldo bastante caro. Mais de 1 milhão de argelinos morreram nas batalhas pela independência contra a França. Aí nós temos a primeira movimentação envolvendo um país africano. Aí nós temos a primeira movimentação envolvendo um país africano. Em relação ao Congo belga, vamos dizer que essa daqui foi uma das páginas mais terríveis da colonização na África, porque o Congo belga, né, o Congo que nós conhecemos hoje, que é a República Democrática do Congo e a República do Congo,
não era basicamente uma colônia de um estado, de um país. O Congo belga ele era basicamente uma possessão particular do rei Leopoldo II da Bélgica. E essa questão escondeu várias realidades, como, por exemplo, o assassinato em massa de várias etnias dentro do território, né? Só que, vamos dizer assim, que por conta de a opinião pública acabar descobrindo isso e essas atrocidades acabarem vindo à tona, vamos dizer que o rei belga, né, a coroa belga, ela foi obrigada a transformar o Congo de uma propriedade particular da coroa para uma propriedade do reino da Bélgica, vamos dizer assim. Não era mais da família real, era do Estado mesmo, ok? Em 1955 começa, então, o movimento de independência do Congo, né, aonde manifestos, né, da comunidade belgo-congolesa, líderes, ativistas belgas e lideranças nativas acabavam lançando um manifesto em prol da independência do Congo. Começa a surgir vários movimentos de luta pela independência, com o destaque principal do movimento nacional congolês, que foi liderado pelo Patrice Lumumba, né? Esse movimento aqui vocês observam como que era a questão do Congo belga, que envolvia várias regiões, né? Vários países hoje do continente africano, como Camarões, a República Centro-Africana, o Gabão, né, a Guiné Equatorial e o Congo, né, a República do Congo e a República Democrática do Congo. A primeira eleição no Congo vai ocorrer em 1957, porém houveram protestos violentos que acabaram com a morte de dezenas de pessoas. A partir de 1959, grupos locais, né, estimulados pelos colonizadores e pela questão da Guerra Fria, passaram a lutar entre si, começaram uma pequena guerra civil no território, né? Em 60, então, a Conferência de Bruxelas ela vai garantir um acordo pela independência do Congo e o surgimento de um novo governo na região. Outra questão, vamos ter a questão de Angola, né? Angola foi uma colônia de longa data do território português, assim como Moçambique, né? Ambas tiveram a mesma característica. Todas elas eram áreas de degradação, onde presos políticos iam para lá na época da colônia. Vários escravos foram trazidos dessas regiões para o Brasil. E após a questão da Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, vão começar a surgir no ensejo da Guerra Fria vários grupos militares que resistiam não só à questão do domínio português, mas visavam o poder uma vez que eles conseguissem, né? Portugal, nessa época, vale reforçar que Portugal estava vivendo sob uma ditadura militar, que era a ditadura totalitária, na verdade, que era a ditadura do Salazar. O salazarismo português ainda estava em alta nesse período, né? Surgem, então, 3 movimentos contra o ataque português, que era o Movimento Popular de Libertação da Angola, que tinha características socialistas, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que era abastecida e influenciada pelos Estados Unidos, e tínhamos aí a União Nacional de Independência Total de Angola, a UNITA, que tinha também uma tendência mista, vamos dizer, meio socialista, meio capitalista. Tinha influências tanto dos Estados Unidos quanto da China. Esses 3 movimentos eles vão fazer a resistência contra a metrópole portuguesa, né? Aí vocês observam aqui o mapa de Angola, e aí vamos observando que em 1975, né, Portugal ele começa a organizar as situações, né, organizar os movimentos para sinalizar a independência dos países, das suas colônias na África, né? Portugal, em 1974, é derrubado o ditador Salazar, o salazarismo acaba com a Revolução dos Cravos, e a partir de então o novo governo ele começa a planejar o processo de independência das colônias portuguesas. A ideia era que em 75 houvesse um governo provisório em Angola com participantes das 3 facções, das 3 lideranças. Porém não houve acordo e acabou acontecendo uma guerra civil muito sangrenta na região, né? Fazendo com que a população acabasse indo para outros locais. Em 75, as tropas sul-africanas ajudam a UNITA e as tropas cubanas acabam ajudando o MPLA, só que nesse conflito o líder do MPLA, né, socialista, o Agostinho Neto,
ele sobe, ele assume a presidência e torna Angola um país socialista, né? Aqui você pode observar algumas das consequências desse período, e esse aí é o Agostinho Neto, o líder do MPLA, que acabou assumindo a presidência de Angola, né? Houve lá então a posse de Agostinho, mas a luta armada continuou, apoiada, né, a UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e pela África do Sul, acabaram continuando a guerra civil, que mesmo havendo eleições, vamos dizer assim, em 91, eleições em 92, a guerra civil continuou até 2002, né? Houve o primeiro passo, que foi o Acordo de Lusaka, mais o cessar-fogo de 2002. Né? Vamos dizer que desde 2002 não há conflitos civis em Angola. Só que isso vai gerar consequências totalmente desastrosas para o país. Angola é o país do mundo com a maior quantidade de minas terrestres existentes por metro quadrado. Para vocês terem uma ideia, já foram recolhidas mais de 300 mil minas terrestres. E existem outras centenas de milhares espalhadas principalmente na capital, Luanda, né? Todos os anos, centenas de pessoas são mutiladas ou assassinadas por pisarem em minas terrestres. Para vocês verem o grau de barbaridade que acabou chegando esse conflito armado, que teve o seu cessar-fogo definido em 2002. Mas as consequências em Angola ainda continuam sendo muito graves, né? E Angola é um exemplo clássico de um movimento pró-independência com interesses baseados na Guerra Fria. Nós vamos ter aqui um caso diferente também na questão da descolonização africana, que foi a questão da África do Sul. A África do Sul a gente vai ter um destaque principal porque não houve um processo, vamos dizer assim, de independência 100% armada, vamos dizer assim. Houve o processo de separação, né, a concessão de independência pela coroa britânica, só que houve a preparação de uma certa elite da região, principalmente uma elite branca, que após a concessão de independência, ela ocupou o poder e manteve leis que favorecessem ela, e surgindo leis também de caráter segregacionista, né? Principalmente com a chegada ao poder aí, como vocês podem observar, do Partido Nacional, que era um partido africâner. Africâners eram nativos da África do Sul, com a mistura de ingleses e holandeses, né? E teríamos o africâner, né? E essa minoria, ela acabou criando uma das páginas mais desastrosas da história da humanidade, que foi a questão do apartheid. O apartheid, que foi uma política totalmente segregacionista que durou por décadas no continente, no país sul-africano, né? Vamos ver aqui com mais detalhes, aqui com a localização da África do Sul. E aí, um pouco mais em relação ao apartheid. O apartheid ele obrigava a maioria das pessoas a viver em zonas residenciais separadas. Tudo era praticamente separado, né? Não havia a questão de união entre pessoas de raças diferentes, por exemplo. Não havia a questão de até mesmo partilhar ônibus. Havia questões, ônibus separados, definidos para homens e ônibus para brancos e ônibus para negros, né? Não poderia haver um contato muito próximo entre as duas raças, né? Era proibido por lei isso. Houve o surgimento, então, do Congresso Nacional Africano. Ele surge em 1912 e durante todo esse período houve o combate, ele se empenhou no combate ao apartheid, né? Nós vamos ter aí vários momentos de tensão, né? Principalmente entre brancos e negros, relacionados a essa questão do apartheid. Nós vamos ter, por exemplo, o massacre de Sharpeville, né, que foi um bairro negro onde 67 pessoas foram mortas pela polícia, né? Nesse período surge então a liderança de Nelson Mandela, que era um dos líderes do CNA, do Congresso Nacional Africano. Ele foi preso por dissidência, né, por sedição, e condenado à prisão perpétua, né? Condenado à prisão perpétua por conta disso. Nós vamos ter aqui, por exemplo, como que era a questão, né, como que era a questão da segregação. Aqui é uma placa falando que apenas pessoas brancas poderiam adentrar no banheiro, no caso, né, está em africâner e está em inglês, né, apenas brancos, a entrada permitida para brancos. E mais outra questão, né, que, por exemplo, esse público permite apenas pessoas brancas entrar
na questão da secretaria. Era uma placa de um órgão governamental, declarando que só brancos poderiam ter acesso a esse local. Houve o período de agravamento, vamos dizer assim, do apartheid entre 1958 e 78, né, onde a população branca começava a oprimir mais sistematicamente a população negra, que era a maioria, né. Em 84 as coisas ficaram cada vez piores com a declaração de uma lei marcial, né, contra uma revolta contra o sistema, contra o regime. Só que a comunidade internacional começou a observar isso com mais atenção, e a ONU chegou até a declarar sanções contra a África do Sul como uma forma de que eles parassem com o apartheid. O apartheid, de fato, só termina em 1990, vamos dizer assim, 1990, com a fase de transição, vamos dizer. O último branco, vamos dizer assim, do apartheid foi o africano Frederick de Klerk, né, que ele vai guiar esse processo de transição. O Nelson Mandela é libertado, o CNA volta a ser um partido legalizado e disputa em 1993 a primeira eleição multirracial, né? E em um momento histórico, porque em 1994 ele ganha as eleições presidenciais, assume as eleições presidenciais em 1995 e governa, né? O Nelson Mandela se torna presidente da África do Sul em 1999. Ok, gente? Existem outros relatos de países, por exemplo, temos o caso da Ruanda, que nós vamos ver mais adiante, temos o caso da Nigéria, mas o que nós podemos dizer em relação a isso? As consequências desses conflitos na África, e principalmente na África, vamos dizer assim, se deu muito em conta por causa daquela partilha, né? Que a partilha, a divisão africana, levou muito em conta interesses particulares, não levou em conta interesses históricos, levou em conta situações étnicas, e as consequências elas foram e são desastrosas para o continente africano, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado bastante interessante essa temática. É uma temática muito abrangente, ok? E qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me informar via WhatsApp, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês. No mais é isso. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.